Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos para mais uma aula de saúde integral. E hoje eu trouxe um assunto bem interessante para vocês. Vamos já compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá, compartilhando a tela. Vamos colocar uma tela bem grande. Tela grande, gente. Vamos lá, tela grande. Isso, muito bem. E eu aqui no cantinho, para não atrapalhar. Vamos lá. Bom, o tema que eu trouxe hoje para vocês é sobre posturologia e a saúde integral. Posturologia, né? Primeiro que a gente está vendo um monte de corpos, né? Na postura. E posturologia já tem a dica aí. Vamos falar um pouco sobre a postura e o que ela tem em relação à saúde integral. Quando eu falo saúde integral, eu sempre estou falando na saúde sistêmica, ou seja, a saúde como um todo. Então, o que tem a ver a nossa postura com a saúde do corpo sistemicamente, como um todo? A posturologia, tudo que é logia, né, um estudo, a posturologia é uma ciência e disciplina que vai estudar todos os vieses relacionados à postura. Então, vou colocar eu aqui para si. O que acontece? Quais são esses vieses da posturologia? Vai estudar a relação das posturas com os distúrbios funcionais. Quando a gente fala de distúrbio funcional, é distúrbio de função, é quando alguma coisa não está funcionando plenamente. E nesse caso aqui, a gente está falando da postura corporal, então quando tem uma disfunção funcional, então a postura com relação a uma disfunção do corpo. Geralmente, quando a gente fala de disfunção do corpo, a gente vai pensar no quê? Em patologia, vai pensar em doença. E dentro da posturologia, a gente tem várias áreas da medicina, que vão estudar a postura, e da odontologia, que é o estudo, então, da região da odontologia, que é a arcada dentária, vai estudar a parte da bucomaxilar, então, a nossa maxila, a nossa mandíbula, o crânio, pescoço, toda essa região aqui que vai ter influência com a saúde. Porque quando a gente fala em medicina e de postura, todo mundo vai pensar mais em ortopedia, e não. Como eu falei, a postura vai influenciar sistematicamente. Então, vai influenciar também na saúde dos nossos órgãos, dos nossos outros sistemas, ok? Então, a gente fala em postura, a gente vai pensar em posição do corpo. E qual é a relação, então, para a gente saber, quando a gente fala em postura? A postura tem a ver com a nossa posição com relação ao globo terrestre. Então, a gente precisa estar perpendicular ao globo terrestre. Então, a gente está vendo aqui uma figura, né, da gente, do homem, sobre a superfície terrestre. Então, por conta da gravidade também, a gente tem que se manter perpendicular. Então, no ângulo aí, a gente chama um ângulo de 90 graus, ok? Para que o nosso corpo funcione de forma a gastar menos energia. Okay? Quanto mais a gente sai desse eixo, né, desse eixo perpendicular, se nosso corpo está muito para frente, ou muito para trás, ou muito para o lado, ou muito para o outro, o que vai acontecer? A gente vai gastar energia para se manter ereto, ok? E, então, a gente vai ver as consequências disso. Então, olhando a gente de lado, a gente vai ver qual é a postura ou a posição mais fisiológica, a postura mais fisiológica, a gente vai gastar menos energia. Então, a gente vê a figura A aí, por exemplo, a gente tem essa linha, vamos ver uma linha imaginária, uma linha de prumo. A gente vê a orelha, o ombro, né, o quadril, o joelho e o pé. Todos estão no prumo. Quando a gente está nessa condição, o corpo, a postura do corpo está nessa posição, trouxe até uma condição aqui de um bonequinho, né, para representar o corpo da gente. Quando ele está nessa condição, a gente está gastando menos energia, ok? Então, a gente fala que é uma posição mais fisiológica. E de frente é a mesma coisa, a gente tem que estar alinhado. Então, a linha do ombro, né,
Então, a linha do ombro aqui tem que estar numa condição paralela ao chão. Então, colocando aqui na frente ou aqui atrás, o ideal é que a gente esteja paralelamente ao chão com o alinhamento da cintura escapular, que são os ombros, na mesma condição o quadril, ok? A linha de joelhos, né? Os joelhos também estejam nessa linha paralela, e aí os pés, né? Os tornozelos também vão estar nessa condição aqui. Então, também a gente tem a linha dos olhos. Então, os olhos terão também que estar nessa linha paralela. Então, a linha dos olhos, dos ombros, do quadril, joelhos e os pés, tá? Imaginando essa linha quando a gente está de frente, olhando, fazendo uma avaliação na pessoa de frente. O que acontece é o que eu falei, ó, se a gente olhar a linha B, C, D e E, a gente vai ver que já tem uma disfunção aí. O corpo, né, o peito está muito para fora, a cabeça está encostada, né, como se fosse numa parede, mas a gente já vê a curvatura da lombar, por exemplo, né, que é a região aqui da cintura, a região lombar, já fez uma curvatura maior. Na linha C, a gente tem já, a cabeça está anteriorizando, que a gente fala que está vindo para frente, já desgrudou e já desafastou da parede, aumentou a curvatura da parte torácica, que a gente chama cifose, e até o bumbum já desencostou da parede também. Na D, já tem aí uma retificação. Essas curvaturas aqui da nossa cervical e lombar, elas são curvaturas fisiológicas, são importantes a gente ter essas curvinhas, ok? Mas quando essas curvinhas vão saindo da normalidade, vai perdendo as curvinhas, aí também a gente já saiu do prumo, e aí vai ter consequências, porque o corpo está gastando energia para fazer isso, ok? Na condição E aqui, o que a gente teve uma retificação das curvaturas, inclusive do pescoço, olha, está tendo uma curvatura ao contrário do pescoço aí. Então, nessa condição também, a gente vai ter todo o desarranjo da musculatura da cabeça e vai ter consequência até do dedão do pé. Nós somos como o bonequinho de marionete. Imagina que a gente tem cordinhas aqui, isso daqui é uma marionete. Então, o que acontece? Quando a gente puxa mais uma cordinha do lado, a tendência do corpo da gente é seguir essas cordinhas e tentar fazer um ajuste, ok? Então, automaticamente, as outras regiões do corpo vão sentir esse ajuste que o corpo está fazendo para manter o nosso olhar sempre na linha do horizonte, tá? Seja que seja o nosso corpo tiver uma dor de um lado, a gente vai tentar proteger esse lado que está doendo, e aí a gente vai fazer o desajuste dessas linhas. Os olhos da gente tem que estar sempre na linha do horizonte. Então, o que acontece? Se eu estou com uma dor e eu tendo a proteger, né, eu vou puxar meu corpo para o lado, a cabeça vai entortar. Mas o que acontece aqui, ó, não está na linha do horizonte, certo? Automaticamente o corpo vai fazer uma compensação. Então, ele vai tentar se ajustar para que a minha cabeça fique numa condição de linha dos olhos, né, na linha do horizonte e de forma paralela à superfície, ao chão, ok? Então, a tendência é a gente fazer uma compensação do corpo, ok? Então, para ficar mais didático, a gente vai olhar essa figura aí, então a gente está vendo aí que essa figura está, as linhas, né, do ombro, do quadril, ó, automaticamente, o joelho, os pés vão ter uma rotação também, a gente vai tender a fazer os ajustes, mas isso os órgãos internos e as estruturas vão sofrer. Nós temos os captores posturais. Então, o que são os captores posturais? São aqueles que captam informações do meio para fazer com que haja um ajuste da postura. Então, por exemplo, a gente tem aí
as particularidades desses captores. Por quê? Porque eles têm funções neuropsicológicas, sensoriais e biomecânicas, tá? Então, a gente tem o olhar, né? Então, a condição de olhar para a gente fazer esse ajuste de postura. A gente tem o labirinto, né? Que está lá dentro do ouvido também. Então, por isso que quando a gente está na roda gigante, movimento no carro ou no barco, a gente tem a sensação de náusea, de tontura, perde a referência, porque o líquido que está dentro né, que é a linfa que está dentro do nosso labirinto, vai mandar essas informações para o nosso cérebro para dizer se eu estou sentada, em pé, deitada, com relação à superfície, ao chão, como eu estou, ok? Se estou na postura vertical, se estou na horizontal, se eu estou na diagonal, se estou de ponta cabeça. A gente tem toda a região também da arcada dentária, que vai ter influência com a nossa postura, a musculatura do pescoço. Essa musculatura do pescoço vai ter toda uma condição de informações que vão para o meu cérebro. A pele, né, o tato, onde a gente está tocando, a sola dos pés também vai mandar essa informação. Então, se o corpo está deitado, os próprios receptores da pele, né, vão mostrar que todo o corpo está encostado numa superfície. Então, tem os receptores da pele dos pés, da pele em geral. Então, tudo vai ser mandado para o cérebro e ele vai codificar essas informações para dizer para o meu corpo, né, se ele está ajustado ou não, como ele tem que se ajustar. Tá? Então, sensorial é sensação, biomecânica é a parte de movimento do corpo, a parte mecânica do corpo. Então, o que pode alterar a nossa percepção de postura? Então, voltando com todos esses captores posturais aí, eu posso chegar a informações que vão alterar a minha postura. Então, vejam bem a condição verdinha aqui, né, esses pontos verdes, essas referências que eu mostrei aqui na coluna da gente, estando perpendicular ao chão, né, essas linhas aqui de ombro, quadril, joelhos e os pés. Então, nessa condição, ele tem um corpo aprumado. Na condição vermelha, já é um corpo desaprumado. Por várias condições, esse corpo aqui, ele teve que fazer algum ajuste. Então, olha na cabeça que eu falei, né? A gente consegue detectar pelo alinhamento da mandíbula, da maxila. Então, a mandíbula é a parte de baixo e o maxilar é a parte de cima. Dá para ver por rotação se o quadril, além de estar desalinhado, ele pode estar rodado, os pés. Então, o corpo aqui, a parte biomecânica do corpo também vai dar todas essas dicas para a gente fazer uma avaliação postural. E o que vai acontecer com esses desajustes, né? A gente vai observar, como eu falei, na mandíbula, na maxila, como no caso aqui do lado, a gente tem uma condição de oclusão, lembra? Oclusão é uma mordida que está perfeita, então normalmente o corpo está bem alinhado, numa condição que tem os dentinhos muito para frente. Então, a gente tem automaticamente, como se o peso dos dentes puxasse a pessoa para frente, ela vai sair do prumo, aí nessa figura que a gente está vendo, está saindo do prumo. Uma condição da mandíbula à frente, o que aconteceu? A mandíbula está à frente, automaticamente a região do bumbum, aqui da lombar, vai ficar encaixado, que a gente fala, né? Como se tivesse com o bumbumzinho encaixado aqui, a cabeça vai para trás e aí as curvaturas dessa coluna vão sentir, vão se ajustar e a gente vai ter os sintomas. Então, o que pode alterar isso? O posto de trabalho, por exemplo, né? Então, a condição do trabalho, o trabalhador o dia todo sentado ou em pé, ou com movimentos que ele tem que ficar com o corpo muito à frente ou muito para trás, ou
ou rodado, corpo rodado, ele trabalhar numa condição em que ele está tendo que ficar com o corpo torcido, como, por exemplo, caixa de supermercado, né, que fica o dia todo fazendo aquela rotação na coluna, um mobiliário de casa, um sofá, que a pessoa passa muito dia escorregado no sofá, as crianças que ficam numa condição de hoje, estudando em casa, com os pezinhos pendurados, depende do maquinário, do equipamento que a pessoa está usando, seja para o lazer, ou seja para o trabalho, ou seja em casa, com uma pia muito baixa, muito alta, uma bancada, tudo isso, o mobiliário de forma geral, e a pessoa muito tempo naquela postura, o corpo vai fazendo a compensação, então pode ter uma alteração de postura. Então, o ambiente em si vai influenciar muito, vai influenciar essa pessoa. A personalidade influencia muito, uma pessoa tímida, a tendência da pessoa tímida é ficar muito para dentro, muito arcada. Então, com o tempo, isso vai modificando a parte muscular, a parte óssea. Então, sim, tem muito a ver até mesmo a personalidade da pessoa. A pessoa deprimida, né? Ela vai ficar muito para dentro. O sedentarismo, então, a falta de movimentação desse corpo, e até mesmo o excesso, né? Eu não coloquei aqui, mas o excesso de movimentação desse corpo, seja no trabalho, ou até mesmo em pessoas que fazem exercícios mal orientados, né? Todos os dias fazendo exercício numa postura errada na hora de fazer exercício, pegar um peso, seja no trabalho ou numa academia, ela vai trazer consequência para a postura também, né, ao longo dos dias, dos meses, do ano. O posicionamento dos dentes, gente, muito, muito, porque se não tem uma mordida, uma oclusão, né, uma mordida perfeita, os dentes vão começar a bater um no outro, isso vai fazer um desarranjo muscular, automaticamente esse desarranjo vai tendo uma compensação toda para frente, vai provocando dores, desgaste do dente, se desgasta o dente, tira a proteção de dente, pode dar cárie, de cárie pode dar canal, de canal pode dar outros problemas muito, muito, muito mais graves que a gente nem tem noção, mais para frente eu vou falar disso, né? O osso esfenoide, que é um osso que está aqui acima, né, do palato, do céu da boca, um pouco mais para dentro, ele que está o osso esfenoide, ele vai dar muito a base para a postura também, né? Por quê? Porque a gente tem o osso esfenoide, mais abaixo a gente começa a ter, então, as vértebras, aqui no caso da coluna. Então, é como quando eu quero equilibrar uma bola, né, com o lápis aqui, então, nessa condição de apoio aqui, de sustentação, vai depender se esse osso esfenoide, se essa vértebra, como que eles estão, eu vou ter uma lateralização dessa cabeça ou não. E aí, se eu tiver lateralização da cabeça, se não estiver bem apoiado, automaticamente todo esse conjunto aí vai sofrer, ok? E patologias, né? Então, se eu tenho desgaste muito grande ou eu não, né? A gente tira o eu. Se a pessoa tem um desgaste na região, sofreu um acidente, teve que usar gesso, pino, teve encurtamento por conta disso, tá com um tumor, uma doença que faça doer muito um lado, a tendência é a proteção, né? Até mesmo uma unha encravada vai fazer com que a pessoa faça o instinto de proteção de recolher o pé. Nessa condição, ela vai recolhendo o pé para ninguém pisar, machucar, ela vai criando uma condição de compensação que vai subir pela coluna acima e vai até a cabeça, ok? Então, há várias patologias ou traumas diretos naquela região pode fazer esse sistema de proteção e a pessoa tem uma compensação postural, como usar gesso durante muito tempo, seja na mão, cotovelo, pernas, né, joelho, tornozelo, etc. Ok? O que mais que a gente tem? Bom, o que vai acontecer, então, com essa alteração de postura? Eu não falei que é sistêmico? Então, se é sistêmico, gente,
vai ter comprometimento de respiratório, vascular, neurológico, hormonal e imunológico. Então, tem a ver com a imunidade também, a gente manter uma postura mais perto, mais próximo do fisiológico, ou seja, do que o corpo reconhece como que faz bem para ele, tá? Que fisiológico, que faz funcionar as coisas de forma ideal. Então, por que respiratório? Imagina que você tem uma condição de uma postura muito à frente, você fecha mais o seu peitoral, né? Então, fechou o peitoral aqui, vamos colocar mais aqui. Então, se eu estou numa condição de ombros para frente, peitoral, o que acontece com a expansão pulmonar? Ela fica curta. Eu não consigo não ter expansão pulmonar, certo? Então, esse pulmão está ali, ó, apertadinho lá dentro do peito, do tórax. Então, eu vou ter um comprometimento pulmonar que vai ter um componente, falta oxigênio nesse cérebro, nos tecidos do corpo, porque eu estou sempre aqui, ó, numa condição de uma respiração curta. Ao longo do tempo, isso vai tendo um comprometimento. A gente precisa de oxigênio para tudo funcionar. É um combustível, né? Para nossas células produzirem energia. Ela precisa do oxigênio, ok? Então, eu preciso manter níveis ótimos de oxigênio no corpo e isso pode, a minha postura pode influenciar nisso também, ok? Vascular. Por quê? Se um lado do corpo está mais exprimido do que o outro, né, o que vai chegar menos sangue, menos oxigênio nessa região, então pode comprometer o crescimento do tecido de um lado do corpo do que do outro. A gente já tem um pouquinho de modificação de tamanhos do corpo, por exemplo. A gente sabe que você compra um sapato, é o mesmo número, você põe num pé, tá perfeito no outro, né? Isso daí tem a ver com a embriogênese, quando a gente está formando lá na barriguinha da mamãe, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas pode complicar mais ainda, por exemplo, o lado do cabelo de uma metade do seu corpo crescer mais do que do outro, porque de um lado está mais irrigado, do outro menos irrigado. Pode ter sim, ok? Essa diferenciação aí. Neurologicamente, muito, porque se eu tenho uma compressão, principalmente da medula, então se eu tenho a lateralização da cabeça, eu não vou ficar com a cabeça do lado, eu vou tentar acertar, né, o meu olhar para a linha do horizonte. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma compressão de um lado. Pincei, daí vocês já tiveram aula comigo, pincei o nervo do lado de cá, o que pode comprometer? Se for a nível de pescoço, comprometimento de mão, né, de braço, formigamento na ponta dos dedos, adormecimento, perda de força por pinçamento. Por quê? Porque a parte elétrica do corpo, o fiozinho que conduz, né, a eletricidade do corpo e os comandos do corpo estão comprometidos. Então, movimento vai ficar comprometido, sensação vai ficar comprometida? Sim, ok? Isso é nível de coluna cervical, torácica, que aí eu posso ter irradiação para a região para baixo do braço, né? A parte de baixo, que é a torácica, a parte do peito, posso estar sentindo aquela sensação de agulhamento. Se for do lado esquerdo, eu vou achar que é coração, se for do lado direito, eu vou ver que tem alguma coisa errada, às vezes é na frente, no peito, eu estou achando que é no peito, mas na verdade tem a ver com a coluna. Lá atrás, na região lombar, pode ter uma radiação para as pernas, lembra do ciático, que nada mais é de uma compressão na região da lombar. Então, lá na lombar da pessoa, né, tem uma compressão, só que o nervo desce por toda a região da perna, até a sola do pé. Então, se é ciático, vai ser por trás, né, parte posterior. Se é um nervo femoral, pode ter pela lateral da coxa até os joelhos, então a pessoa tem um sintoma em joelho e está vindo da onde? Lá da região da lombar, por causa do nervo femoral. E assim, como eu falei, sistemicamente tem a ver com a coluna, que vai sentir em outras partes do corpo.
hormonal, porque também, se eu não tenho esse eixo, né, crânio, caudal, crânio sacral, então, do crânio até o sacro, que é aquele osso no final da coluna, e a gente tem toda a medula aqui, a gente tem uma bomba, né, que chama bomba crânio-sacral. É a comunicação do nosso cérebro, coração e os neurônios. Então, imagina assim, como a gente tem batimento cardíaco, né? A gente tem um batimento cardíaco que é rítmico, ok? Quando sai desse ritmo, né? Ou bate devagarzinho, ou bate muito rápido, a gente já sabe que saiu da normalidade e vai ter consequência. A bomba crânio-sacral, a gente tem o líquido, o que vocês conhecem como líquor, que é o líquido crânio-cefálico, que a gente fala. Então, ele vem, preenche todo o nosso cérebro, desce pela nossa medula até lá embaixo, que é a região da lombar. Depois a gente tem a cauda equina, que a gente fala que os nervos vão se ramificar, que é nessa região aí da nossa medula, onde tem a injeção de anestesia, né? Então, nessas membranas que a gente chama meninge, então a gente tem as meninges que começam a recobrem o nosso cérebro, desce pela nossa medula. Então, esse líquido, né, ele tem uma pulsação também, né? E toda essa parte, essa pulsação, ela tem a ver com a parte elétrica do nosso corpo. Então, essa bomba crânio-sacral, ela acontece 10 vezes por minuto. Então, é como se fosse assim, é emitido um sinal, né, do cérebro que vai até o dedão do pé, e esse sinal tem que voltar e chegar essa informação. O que é isso? É como se fosse a gente mandasse uma pessoa para fazer uma ronda. Então, ela faz uma ronda daquele perímetro e volta com a informação. Ok, está tudo ok, né? Então, 10 vezes por minuto, a gente tem essa informação, vai lá, espalha pelo corpo inteiro e volta com essa informação para ver o que está bom, o que está ruim. Então, é o ajuste, o tempo todo está fazendo um ajuste, porque o comando central, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo no corpo todo, e isso vai mandando, então, tudo, né? Todas as substâncias, inclusive a parte hormonal, para ver como está funcionando. Preciso mandar mais hormônio para funcionar, menos hormônio, né? Mais oxigênio, menos oxigênio, tenho que mandar o meu sistema de defesa para uma região, o tempo todo a gente está em contato com agentes agressores, tanto na pele quanto bactéria, micróbio, etc. E por que a gente não fica doente todo dia, toda hora? Porque o tempo todo essa ronda que é feita vai fazendo os ajustes. Manda linfócitos, manda macrófagos, manda sistema de defesa para aquela região. Ela está comendo a unha, está cheio de bactéria, cheio de micróbio, então manda para essa região os agentes que vão fazer com que ela não fique doente, etc. Tá? Então, tem a ver com o sistema hormonal, porque tudo tem que funcionar no nosso corpo. Lembra, os hormônios são os mensageiros. A parte neurológica para ver se eu estou sentindo o dedão do pé, se eu não estou, né? Porque, por exemplo, se eu tiver com uma pedra no sapato, andando com a pedra no sapato, se eu não sentir a pedra no sapato, vai chegar no final do dia, vai dar um rombo na sola do pé. Então, o tempo todo tem uma comunicação desse corpo aqui. E essa bomba crânio-sacral é fundamental para que as coisas funcionem, ok? Então, quando eu tenho um desvio postural, imagina, essa bomba crânio-sacral já começa a ter uma perda de informação. Por quê? Porque o corpo ele tem que fazer um ajuste, então esse fluxo que deveria ser um fluxo linear, não está acontecendo, ok? Então, a gente vai ter uma perda de informação aí no meio do caminho. Ok? Então, aqui como eu coloquei, né? Essas compressões medulares, que acontece por conta da postura da gente, vai afetar 97, vai ter uma
em consequência no funcionamento dessa bomba, tá? O corpo já começa a ter um déficit de informação, ok? É como se essa ronda, né? Esse vigilante que está fazendo essa ronda para ele parasse no meio do caminho e perdesse tempo no meio do caminho e se distraísse no meio do caminho, ok? Bom, tem tudo normalmente, né? A gente observa que tem alguma coisa errada pelos sinais e sintomas. Então, sinais é quando eu estou vendo alguma coisa que está acontecendo de errado. E sintomas é o que eu estou sentindo. Okay? Então, normalmente a pessoa chega até o profissional, normalmente, né, a gente vai procurar o médico porque está sentindo alguma coisa, porque viu, não está sentindo, mas está vendo que tem alguma coisa errada, porque ainda não chegou no nível de sentir. Então, normalmente, a dor de cabeça, né? O estrabismo tem a ver? Tem, porque às vezes o estrabismo tem a ver com um desvio postural, nível de cervical, por exemplo. Então, pode acontecer estrabismo. Então, eu não estou falando daquele que a criança já nasce com o estrabismo. Aquele que a pessoa, ao longo da vida ou em determinada época, você observa até que ela está estrábica, pode ter acontecido por conta de alguma condição cervical, por exemplo. A labirintite, então labirintite às vezes não tem... Labirintite, tá, escrevi certo. Tem a ver com postura, tem a ver com o pescoço, tem a ver com a postura do pescoço, desvio, né? Então, se não é uma inflamação no labirinto mesmo, pode ser, ela vai ter a ver com a postura, pode a ver com a parte neuropsicológica que a gente viu lá, sim, a pessoa está passando por um momento de muito estresse, ela está muito perdida nas situações da vida, está tentando dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, pode ter uma crise de labirintite, sim, né? Então a gente já vai entrar em outras partes, tá? Torcicolo de repetição, aquela pessoa que tem torcicolo 3, 4 vezes no ano, então a gente vai observar, tem alguma coisa errada, né? O torcicolo não é assim, natural, normal, a gente ter torcicolo. Formigamento, que eu falei, adormecimento das extremidades do corpo. Depressão tem a ver com postura totalmente, né? C3, né? Então, se a gente tem lá na região da C3, que é a cervical, que é a terceira vértebra cervical, que é a C3, se você tem desvios, tem uma condição naquela região que está fora do normal, você pode ter uma pressão maior no centro da cabeça, e você fica com um olhar, você percebe pelo olhar que a pessoa tem como se ela tivesse com uma dor, e aí ela tem toda uma sensação no corpo. Por quê? Porque afeta a bomba crânio-sacral. As informações ali, né, vão ter distúrbio hormonal? Vão, e se tem distúrbio hormonal, pode ter o distúrbio de sintomas depressivos? Sim, né? A disfunção da ATM, a articulação temporomandibular, então dor do nervo trigêmeo, vai ter aquela dor de cabeça constante, às vezes num lado só, quando vai ver tem a ver com ATM, essa dor pode irradiar para o braço, então, tem muita coisa, gente, muita, tá? As dores articulares, então a pessoa pode começar a sentir dor no joelho, quando você vai ver o joelho está para dentro, está sentindo dor no tornozelo por conta de um problema da coluna. Pode ver, uma pessoa que usa muito gesso muito tempo, ela começa a reclama de dor na coluna. Se ela usar um gesso no braço, na perna, vai depois ter uma compensação. Hérnia de disco, parecimento de hérnia de disco tem muito a ver com o desvio postural e uma sobrecarga. Bom, e etc. E a gente percebe onde? Se está gastando mais o sapato de um lado do que do outro, né? Se às vezes vai colocar uma roupa, está mais apertado de um lado que o outro, fica ajustado a roupa de um lado do outro, né? Então você coloca a roupa de um lado, fica bem, do outro não. Então são os sinais, a gente está vendo, tem muita coisa, tá? Como que a gente pode fazer o diagnóstico de tudo isso? De várias formas, ok? A gente pode fazer uma avaliação postural
né? Então, normalmente, quem faz a avaliação postural? O pessoal que trabalha muito com a postura, né? O pessoal do Pilates, os educadores físicos, fisioterapeutas, RPG, reeducação postural global. Não tem como a gente fazer um tratamento de reeducação postural global sem, antes de tudo, fazer uma avaliação minuciosa da parte biomecânica também. Então, a gente não olha só a parte biomecânica, tem a parte psicológica que está sendo afetada pela parte biomecânica. Não falei que a depressão pode vir, às vezes, por um problema cervical, né? Que acumula com o que a pessoa está passando, etc. Tem uma coisa que chama plataforma barométrica, então a pessoa fica em cima de uma plataforma, né, de pés descalços, vai lá o computador, faz uma leitura das áreas que estão sendo a pisada, né, da pessoa. Então, as palmilhas ortopédicas que são feitas pelos podoposturologistas. Já existe, tem uma especialidade que é a podoposturologia, podo que vem de pés, que faz o estudo da postura da pessoa baseado no que está acontecendo no pé. Então, o pé vai dar informação de como está esse corpo, se está no eixo, não está, e aí faz-se palmilhas para ir fazendo essa correção, de 3 em 3 meses faz uma avaliação, vai se fazendo, faz a palmilha na hora, dentro do consultório já, ela é termomoldável, já faz, e aí vai fazendo todo o acompanhamento, um estudo para ver se é só biomecânico, se tem, se está afetando outras áreas também do corpo, ok? Documentação dental, que a gente conhece muito, né? A panorâmica, quando vai fazer o trabalho com ortodontista, ou mesmo quando vai olhar se tem cavidade, cavitação, na verdade, né? Óssea, que o pessoal chama de nico, vai ver se tem cáries profundas, se tem dente apinhado, se tem dente que está em região que não está aparente ainda, se tudo isso se está afetando o ATM, como está, faz uma documentação dental, dentária, né? E aí os profissionais que são realmente engajados a procurar, de acordo com os sinais e sintomas, o que está acontecendo em nível boca, lembra? Nível crânio, que vai ter a ver também com a parte muscular. Existe até já um ramo desse estudo, principalmente, né, da região da boca com relação à parte sistêmica, que é a biocibernética bucal. Então, ela vai olhar tudo, não é só a parte estrutural, ela tem toda uma parte psicológica, a mente, o corpo envolvido nisso daí. Então, já tem bastante profissional que trabalha com a biocibernética bucal e pode falar muito da pessoa só através de arcada dentária da pessoa, ok? E fabulosamente, a gente tem hoje a odontologia biológica integrativa. A odontologia biológica integrativa, ou odontologia integrativa sistêmica, ela vai a fundo, muito, muito a fundo, porque a saúde começa pela boca, muito mais do que a gente sonha, ok? Sim. Então, não só a parte de digestão, deglutição, mastigação, mas o que entra pela boca, o que você bebe, né? O que você inala, tudo isso tem uma modificação no seu corpo acontecendo via oral, começando tanto via oral quanto na composição da sua arcada dentária, na parte óssea, gengiva, nervos, vasos, tá? Que tudo pode entrar por aí. Então, realmente, os materiais, principalmente os materiais que são usados, né, tanto cerâmico quanto metálico, e quanto isso vai realmente impactar na saúde sistêmica do corpo. Ok? Vou fazer uma aula só para a gente ter noção disso, porque não dá para falar de saúde integral sem falar da odontologia integrativa sistêmica, ok? E ainda são pouquíssimos profissionais nessa área, né? Os dentistas que estão se especializando nessa área
o quanto pode afetar a nossa saúde, tá bom? Ortopedia funcional, que é a odontologia estética, né, de arrumar os dentes para ficar bonitinho. Ainda a maioria, grande na maioria, muitos dentistas eles estão muito voltados para a parte estética, se fica bonito, se põe aquelas que eles chamam lente, né? Aquelas facetas e no dente, e aí tá preocupado mais com a estética. E depende do material que você colocar naquele dente, o desgaste que você fizer para colocar aquelas lentes vai comprometer demais a saúde, né? Um canal vai comprometer demais a saúde da pessoa. E então um dentista integrativo sistêmico vai olhar muito mais além disso, ok? Mas também a ortopedia funcional, que é trabalhar, principalmente o pessoal que tem queixo para frente, né? Que tem ou queixo muito para trás, ou não tem queixo, tudo isso vai, o dentista que trabalha com ortopedia funcional, ele vai agir também nessa região funcional, para mastigação, deglutição do paciente, automaticamente a digestão ficar mais próximo do ideal possível, ok? O teste da bola de boliche, pessoal, vai olhar o alinhamento também da sua cabeça com relação ao corpo, tá? Então, vai observar o que está acontecendo, se essa cabeça está bem, igual o Bill Bock, né? Que é aquele brinquedinho, aquela brincadeira de encaixar, né? Então, o nosso corpo ele tem que estar bem encaixadinho aqui. E o teste da bola de boliche vai olhar o quê? O alinhamento da cabeça, né? Com relação à coluna. O teste da bola de boliche, e tem uma disfunção chamada síndrome da bola de boliche, pouquíssimo conhecida. A síndrome da bola de boliche, ela é importante por quê? Porque ela vai agir diretamente na bomba crânio-sacral. E aí essa comunicação, lembra? Essa onda, essa informação que tem que chegar para o teu cérebro, para tudo funcionar direito, vai ficar comprometida. A maioria das pessoas não tem nem ideia o que é isso, a síndrome da bola de boliche. Mas uma das formas de detecção disso é colocar os 2 dedos, né, dentro do ouvido aqui, nessa condição aqui, ok? E aí colocou aqui, vai olhar se o quê? Se está alinhado, ok? Se colocou um dedo está mais para cima, outro está mais para baixo, automaticamente a gente já sabe que essa bola de boliche, né? Por que bola de boliche? Porque a bola de boliche é pesada. E quanto tem a cabeça da gente? De 5 a 7 quilos. Ah, depende, algumas mais, outras menos, mas assim, de 5 a 7 quilos. Imagina, é um peso grande em cima da sua coluna e que vai ter uma interferência. Então, o criador, né, desse termo, da síndrome da bola de boliche, um osteopata, um médico osteopata, ele conseguiu observar as doenças, né, as patologias com relação a essa condição do desalinhamento, né, da cabeça. Ele fez esse teste fácil, né, de detectar, que é essa condição de colocar os dedos aqui, a pessoa em pé, né, precisa estar em pé, e aí ela coloca já visualmente, olhando na frente do espelho, você já confere, ok? Então, como fez a detecção? O profissional lá, geralmente o médico ou o fisioterapeuta, às vezes pode estar avaliando isso, viu? Você mesmo fazendo, já observou e vai procurar um médico ou um fisioterapeuta que trabalha e tem conhecimento disso. Então, verificou lá que tem um desalinhamento, né? Então, tá assim. Você colocou os dedos lá no ouvido e viu que um está mais para cima, outro para baixo. Então, automaticamente você vai olhar, você vai ver que o seu olhar não está na linha do horizonte. Então, viu lá, vai ter, e está junto com sinais e sintomas, então está tendo uma disfunção no corpo, uma parte sistêmica,
que vai se fazer, então? Como vai se tratar? Porque esse teste, né, verificado, a gente tem também outras formas de tratamento. São pouquíssimos fisioterapeutas ou médicos que trabalham com o tratamento dessa síndrome da bola de boliche, que tem a ver até mesmo com o osso esfenoide, tá? Um desvio do osso esfenoide. Mas existem alguns médicos e alguns físios que trabalham com os tratamentos para essa síndrome da bola de boliche, ok? Bom, quanto à postura, a gente tem outros métodos, outras formas terapêuticas de tratar para fazer com que essa coluna, esse eixo da bomba crânio-sacral comece a ter fluidez, comece a trabalhar. Então, por isso é muito importante a gente olhar essa parte da correção. Então, a gente tem correção. Como que a gente pode fazer a correção? Através da ortodontia, olha lá como é importante, no caso, a ortodontia, quando ela detecta uma disfunção muito grande na, na mandíbula, né, na maxila, na mandíbula, na oclusão, na mordida da pessoa. Por quê? Uma mordida dessa, quanto que ela não vai interferir na mastigação, na deglutição, na digestão, porque o estômago não tem dente. Então, se a pessoa não mastiga direito, vai engolir uma comida mais sólida e vai ter consequência isso. Então, quando o ortodontista vai lá e faz uma correção, olha como é importante a funcionalidade para a vida da pessoa, ok? A ortodontia integrativa sistêmica, fabulosa, porque ela vai olhar a pessoa como um todo, vai fazer detecção também não só da parte da postura, mas se ele está fazendo uma avaliação e vê que falta dente de um lado, né, do corpo, você tem lá 32 vértebras e tem 32 dentes na boca, não é coincidência, né? Quando falta mais dente de um lado que o outro, vai ter um desbalanceamento, um desalinhamento, com certeza, né? Não só o ortodontista, mas o ortodontista integrativo sistêmico, ele vai, na hora, já pensar na bomba crânio-sacral, o que isso vai ter de consequência vascular, neurológica, imunológica, e aí ele pode, junto com o tratamento, né, escolhendo qual o melhor material para colocar, qual material biológico compatível geneticamente, não é qualquer material que é compatível geneticamente com a gente. Nem pode ser cerâmica, metal, tem que fazer o teste genético, teste biológico. E o ortodontista integrativo sistêmico, ele tem meios de fazer essa detecção se aquele material que ele vai colocar no seu dente para corrigir, ou este dente que vai ser colocado nessas próteses, esses implantes, né, que a gente coloca na boca e que pode interferir muito com a saúde, ele vai saber, vou te orientar e detectar isso. Tem a parte da fisioterapia que a gente consegue fazer as correções com o RPG, Reeducação Postural Global. Então, só quem faz RPG é o fisioterapeuta. Depois tem o Pilates, são os educadores físicos e fisioterapeutas que também vão trabalhar bastante olhando para a parte funcional, para a parte de correção postural. Os osteopatas, né? Normalmente quem procura muito são os fisioterapeutas e médicos, é uma formação de no mínimo 2 anos em osteopatia e a formação completa depende da escola, né? São 6 anos de osteopatia, então é muito importante estudar e estar bem formado, porque você vai mexer com a estrutura articular da pessoa, vai fazer essa correção, mas vai ter todo um olhar para a parte sistêmica da pessoa. Então, foi lá, fez uma correção osteopática com o profissional e depois vai ter que manter essa correção, porque o corpo ele tem uma memória, então, parte muscular
não é só corrigir, ela tem que ser reeducada novamente. Então, como vai fazer essa reeducação? Pode ser com RPG e com Pilates, ou tem outras e outras e outras técnicas, tá, pessoal? Estou falando algumas aqui, como o Pilates e como o RPG. Tem o Rolf, que vai trabalhar essa memória muscular, tem o Metlin, tem outras formas de tratamento, ok? Tem terapia crânio-sacral, que vai trabalhar também essa correção da bomba crânio-sacral, porque tem noção de que ela existe, então tem bastante coisa, né? Quando a gente começa a entrar nesse mundo de ver o corpo como sistemicamente, tem muitas e outras ferramentas, ok? Bom, e tem a ergonomia, né? A ergonomia é uma ciência também que vai estudar a adaptação do ambiente para o conforto, né, deste corpo, de forma que traga saúde, segurança e bem-estar. Então, ergonomia não é só no trabalho. Então, eu, por exemplo, sou especialista em ergonomia também, fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. Meu olhar o tempo todo é para a postura, né? O quanto essa postura vai influenciar sistematicamente neste corpo para que ele não adoeça. Então, na ergonomia, o nosso olhar muito é para ver o eixo desse corpo e o que a gente faz para corrigir o ambiente, seja trabalho, seja doméstico e de lazer, para que a pessoa mantenha o máximo de tempo numa condição de uma postura ideal, ok? Então, como eu falei, a cabeça tem 5 a 7 quilos, né? Numa condição de uma postura normal. Quando a gente sai do alinhamento, essa cabeça vem à frente, olha aí, uma cabeça à frente durante muitos minutos, muitas horas, de que antes ela tinha 5 quilos, ela pode multiplicar aí bastante o peso, né? Vai ter cerca de 27 quilos aí, como se você estivesse segurando musculatura da sua coluna, do seu pescoço, 27 quilos à frente. E hoje a gente tem aí o pessoal trabalhando em notebook, trabalhando muito em casa, sem uma condição de altura do monitor correta, né? Aqui, ó, na linha do olhar, o celular muito tempo olhando para baixo, e aí começa a ter, então, os sintomas. Começa a ter formigamento, começa a ter labirintite, começa a ter dores no corpo, não sabe o que é, e às vezes é só o celular muito tempo olhando para baixo, ok? Então, a ergonomia a gente vai fazer uma detecção, vai fazer um diagnóstico do local, do ambiente ou do comportamento postural dessa pessoa, e aí a gente faz a indicação, a gente faz a correção do ambiente e faz a reeducação postural dessa pessoa, orientando o que está certo e o que está errado nessa condição. Então, seja no trabalho, em casa, ou qualquer ambiente, na forma de dormir, carregar sacola, pegar peso em casa, a altura de bancada, a altura de pia, a altura de tanque, a altura de armário, tá? No dia a dia da pessoa. Ok, pessoal? Bom, espero aí ter dado uma pincelada de algumas, quase uma hora aí, pincelando, mas é realmente pincelando, eu falei por cima desse assunto, tem muita coisa para ser dito, mas é importante a pessoa ter uma noção de que tudo que pode comprometer a saúde postural dela e aí automaticamente sistêmica, tá? Você sabe que eu sempre termino com uma frasezinha aí, e o que a gente tem aí? Cuide do seu corpo na mesma medida que da sua mente e da sua alma, né? Porque o corpo envelhece, a mente esquece, a alma permanece, ok? Então vamos cuidar bem deste corpo sistematicamente, porque tem sim a ver com tudo no corpo, ok? Então, gente, até a próxima aula. Espero realmente que vocês fiquem todos na graça de Deus e um beijo grande no coração de vocês. Eu gosto de ficar aqui na tela maior para mandar um beijo grande no coração de vocês, tá bom? Fiquem todos com a paz de Deus.